Devido ao seu impacto direto nas vendas e no caixa, hoje o estoque deve ser encarado como estratégia para as atividades da empresa. Desta forma, ter a certeza dos níveis reais de estoque é fundamental para as ações da administração. Por isso, deve-se realizar a avaliação de estoques. O processo de avaliação inicia com o inventário físico, que é a contagem física dos itens em estoque. Essa contagem pode ser feita periodicamente, em períodos fixos, e de forma rotativa, ou seja, a contagem é permanente. O maior problema da avaliação de estoque é devido aos preços dos itens adquiridos ao longo do ano terem valores diferentes. Deste modo, é necessário utilizar alguma técnica que permite ter o valor real dos itens atualmente em estoque. Existem diversos métodos para determinar o valor do estoque em determinada data, bem como o custo das mercadorias vendidas. Os principais e mais frequentes empregados são PEPs, WEPs e custo médio. Vamos ver em detalhes cada um a seguir. A primeira técnica é do PEPs, ou seja, o primeiro item que entra no estoque será o primeiro que sai. Vamos a um exemplo para ilustrar como ele funciona. Considere as seguintes movimentações de compra e venda de celulares modelo X numa loja de eletrônicos. Repare que foram comprados 3 lotes do mesmo tipo de celular, com 3 preços diferentes. No primeiro lote foram adquiridos 8 celulares a R$ 1.000 cada um, tendo um custo de R$ 8.000. No segundo lote foram comprados 7 celulares a R$ 1.200 cada, tendo um custo total de R$ 8.400. E no terceiro lote foram adquiridos 6 celulares a R$ 1.300 cada, tendo um valor de R$ 7.800. Assim, o valor total do estoque, depois dessas compras, é de R$ 24.200. Agora vamos ver a saída do estoque pelo método PEPs. Foram vendidos 10 celulares a 3.000, totalizando 30.000 de saída. Observamos que para o controle de estoque não nos interessam as movimentações mercadológicas, como preço e receita. Portanto, preço e receita não serão considerados aqui, pois nosso propósito é de controle de estoque e não de apuração de resultado financeiro. Para isto, existem outras documentações financeiras. Vamos nos ater ao controle de estoque. Desse modo, de onde saíram os 10 celulares? Por qual valor foram adquiridos esses 10 celulares? Todos os lotes têm menos de 10 celulares. Teremos que juntar 2 lotes para formarem a retirada de 10 celulares. Como o método é o PEPs, deve-se começar abatendo os celulares a partir do primeiro lote que entrou. Então, retiramos 8 do primeiro lote e 2 do segundo lote. O último lote fica intacto. Note que o valor total da saída foi de 10.400. 8.000 do primeiro lote e 2.400 do segundo lote. 10 celulares a 10.400. Qual é o saldo do estoque? Ou seja, quantos celulares sobraram no estoque e qual o valor deles? O primeiro lote foi todo vendido. O segundo lote tinha 7 celulares e tiramos 2, ficando 5 celulares a 1.200, dando um total de saída, totalizando 6.000 em estoque. O terceiro lote não mexemos, então ele continha 6 celulares a 1.300, continuando tendo um valor de 7.800. Assim, temos no estoque 5 celulares a 1.200, 6 celulares a 1.300, totalizando 11 celulares, valendo 13.800. Vamos transferir esses lançamentos para a ficha de controle de estoque. Desenhe a ficha de controle de estoque ou utilize o arquivo anexo para preencher os dados. Iniciaremos fazendo uma contagem física do estoque e atualizando o saldo do estoque. No dia 1,
consideraremos que o estoque esteja zerado. No dia 1 foi realizada uma compra de 8 unidades a R$ 1.000, totalizando 8.000. Oito unidades a R$ 1.000 cada uma, totalizando uma entrada de 8.000. Como não é uma movimentação de saída, nada deve ser digitado aqui. O saldo será incrementado com esses valores: 8 unidades a R$ 1.000 cada uma, totalizando um saldo em estoque total de 8.000. Como não tem mais nenhuma movimentação de estoque nesse dia, vamos tirar o saldo de estoque do dia. O total de entradas no dia 1 foi de 8 unidades, com valor total de R$ 8.000. Não foram feitas saídas, não é preciso digitar nada aqui. Calculando o saldo do dia. A fórmula do saldo será saldo do estoque anterior mais total de entrada menos total das saídas do período. Tínhamos 0 de estoque. Entraram 8 unidades. Não saíram nenhuma peça. Temos 8 unidades atuais estocadas com um valor total de R$ 8.000. Note que não preenchemos o valor unitário do subtotal, pois não se sabe de qual lote as peças são. Como em nosso exemplo só temos uma movimentação, é simples saber que as peças são do lote 1, mas nem sempre isso acontece. No dia 10, foram compradas mais 7 unidades a R$ 1.200, totalizando 8.400. Vamos registrar a movimentação. O dia, o tipo de registro, quantas unidades entraram no estoque e o valor unitário de cada uma, totalizando 8.400. Como não é uma movimentação de venda, nada é digitado em saída. Vamos repetir o valor para o saldo. Totalizando 8.400 de saldo total. No dia 10, vamos calcular o subtotal de entrada de 7 unidades no valor total de 8.400 unidades. Não foram feitas saídas, não precisa digitar nada. Calculando o saldo do dia. O saldo do dia será 8 unidades anteriores, mais 7 entradas, menos 0 saídas, totalizando 15 unidades. Com o valor total de 8.000 mais 8.400, 16.400. No dia 15, foram compradas mais 6 unidades. A um custo de 1.300 cada, totalizando 7.800. Essa não é uma movimentação de saída de estoque, então não digita nada na saída. Vamos repetir o valor para o saldo. Não há mais movimentação de estoque nesse dia, então vamos tirar o saldo de estoque do dia. Dia 15 de janeiro, subtotal
6 unidades, totalizando 7.800. O total de entradas no dia 15 foi de 6 unidades, subtotalizando 7.800. Como não foram feitas saídas, vamos ao saldo do dia. O saldo do dia será 15 unidades anteriores, mais 6 entradas, menos nenhuma saída, totalizando 21 unidades armazenadas em estoque, com um valor total de 16.400 mais 7.800, 24.200. Deste modo, se você quiser saber o valor investido em estoque num dado dia, basta consultar o saldo total do dia. Por exemplo, se quisermos saber qual o valor do estoque no dia 10, consulte a célula K14, 16.400. Pode ainda observar que nesse dia temos 15 unidades em estoque. Agora veremos como o modelo PEPS funciona para abater as saídas. No dia 25, foram vendidas 10 unidades a 3.000 cada, totalizando uma receita de 30.000. Lembre-se de que não nos interessam os valores de preço e nem receita. Precisamos saber quanto custou cada celular. De onde saíram os 10 celulares? Por qual valor foram adquiridos esses 10 celulares? Todos os lotes têm menos de 10 celulares. Teremos que juntar 2 lotes para formarem a retirada de 10 celulares. Como o método é o PEPS, deve-se começar abatendo os celulares a partir do primeiro lote que entrou. Devemos saber de que lote cada unidade é retirada. Como você identifica o lote? Pela coluna valor unitário da entrada. Temos 3 entradas, com 3 valores diferentes, 1.000, 1.200 e 1.300, correspondendo aos lotes 1, 2 e 3. Você também pode editar a planilha e criar mais uma coluna para identificar cada lote. Como no dia 20 fizemos uma venda de 10 unidades, precisaremos usar todas as unidades do lote 1 mais 2 unidades do lote 2 para completar a venda. Vamos ao registro. Operação 1. No dia 25 de janeiro, realizou-se uma venda. Como não é uma movimentação de entrada, então não digitamos nada em entrada, registrando na coluna das saídas. 8 unidades, totalizando R$8.000. Repetindo os valores para o saldo, subtotalizando os lotes. Vamos determinar o saldo do lote 1. No dia 25 do 1, vamos calcular o subtotal do lote 1. Não digitar nada em entrada, apenas em saída. Total de saídas que foram de 8 unidades, valendo R$8.000. Agora vamos calcular o saldo do lote 1. O saldo do lote 1 será 0 de estoque inicial, mais 8 que entraram no dia 1, menos 8 que saíram no dia 25, restando nenhuma unidade. Todas foram utilizadas para a venda no dia 25. Com o valor total de 8.000 do dia 1, menos a retirada de 8.000 do dia 25, sobrando R$0 em estoque. Operação 2. No dia 25 do 1, realizou-se uma venda de 2 unidades para completar o lote de 10, retirando agora do lote 2, que tem o valor de 1.200 cada celular.
com o valor total de 2.400. Repetimos o valor da saída no saldo. Vamos determinar o saldo do lote 2. Não digitar nada em entrada, apenas em saída. O total de saídas que foram de 2 unidades, valendo um total de R$ 2.400. Agora vamos calcular o saldo do lote 2. O saldo do lote 2 seria 0 do estoque inicial mais 7 que entraram no dia 10, menos 2 que saíram no dia 25, restando 5 unidades do lote 2, com valor de entrada de 8.400 no dia 10 e uma retirada de 2.400 no dia 25, valendo estoque atualmente de 6.000, tendo estoque atualmente um valor de 6.000. Saldo do lote 3. Não foram feitas movimentações de saída nesse lote. Assim, o saldo do lote 3 será, no dia 25, subtotal do lote 3, um saldo de 0 de estoque inicial, mais 6 de entradas no dia 15, menos 0 de saídas, restando no estoque 6 unidades intactas, compradas ao valor de 1.300 cada uma, com valor total de 7.800. Temos então o saldo de estoque de todos os lotes atualizados. O lote 1 foi totalmente esgotado, o lote 2 restando 5 unidades valendo 6.000, o lote 3 restando 6 unidades valendo 7.800. Vamos totalizar o estoque. No dia 25 de janeiro, vamos calcular o total do estoque. Para as entradas, temos um total do lote 1 de 8.000, mais lote 2, 8.400, mais lote 3, 7.800, totalizando 24.200. Para saídas, tivemos uma retirada de 8.000 do lote 1, mais 2.400 do lote 2, totalizando 10.400. Restando um saldo de estoque de 0 de estoque inicial, mais subtotal dos lotes 0, mais 5, mais 6. Lote 1, 2 e 3. Restando então no estoque 11 unidades. Valendo subtotal do lote 1, 2 e 3, 0, mais 6.000, mais 7.800, totalizando 13.800. Para confirmar o resultado, utilize o CMV, que é a fórmula do custo das mercadorias vendidas, que é igual ao estoque inicial, mais compras, menos o estoque final. Como já totalizamos o estoque, temos esses valores na planilha. Então, o CMV é igual a 0 do estoque inicial, mais 24.200 das compras, menos 13.800 do estoque final, tendo um custo da mercadoria vendida, então, confirmado em 10.400. Poderíamos ter adicionado funções na planilha para automatizar o cálculo. Contudo, a planilha foi utilizada como recurso pedagógico para o entendimento de como são realizados os cálculos, e não de forma profissional. A partir deste conhecimento, caso tenha familiaridade com o uso de planilhas eletrônicas, você poderá criar sua própria planilha de controle de estoque. Se não, basta uma rápida busca na internet para achar uma que se adeque ao seu interesse.